Então hoje eu vou mostrar isso, o que está faltando para vocês manifestarem tudo aquilo que vocês desejam, sem precisar de sorte, sem precisar de esforço, né? Porque esforço, assim, ai meu Deus, tem que fazer, eu tenho que, nossa, agora eu tenho que me esforçar ainda mais, e sem também viver em ciclos de frustração. Muitas vezes você está aí tentando alguma coisa, você consegue, mas volta para o patamar anterior. Então a gente vai falar sobre isso hoje. Então vamos lá. O ponto principal aqui, né, dessa live, dessa aula de hoje, é você entender o seguinte: onde você está agora é um reflexo de tudo aquilo que você vinha reverberando até então. Então a sua realidade atual, tudo que está acontecendo na sua área financeira, na sua área profissional, na sua área de relacionamentos, tudo isso é um reflexo daquilo que você vem pensando, que você vem sentindo, que você vem agindo. E um grande ponto aqui é o seguinte: antes, quando eu não tinha as coisas que eu queria, eu ficava visualizando, eu ficava fazendo afirmações, eu tinha meu quadro dos sonhos, só que nada mudava. Eu falava assim, tem alguma coisa errada, né? Porque eu achava que isso era a lei da atração, né? Eu falava, não, eu tô fazendo as coisas certas. Eu tô visualizando aqui que eu preciso, eu tô afirmando todo dia, eu sou rica, eu sou próspera. Eu fazia muito Ho'oponopono, que foi até uma questão que eu recebi no meu Instagram. Ah, mas o Ho'oponopono é parecido com a constelação. Em partes, né? O Ho'oponopono é uma ferramenta muito boa, mas ela ainda não é uma ferramenta que vai a fundo nas questões. E quando é que foi o ponto de virada, né? O ponto de virada na minha vida aconteceu quando eu entendi, de fato, a verdadeira aplicação da lei da atração junto com o papel do nosso sistema familiar. Então, quando eu entendi essas duas coisas, assim, a minha vida, ela começou a dar saltos quânticos. E aí eu vou fazer um comentário aqui, né? Eu postei ontem o vídeo da Tatá e do Cossielo. Não sei se vocês ficaram sabendo, não sei nem se vocês sabem quem são essas pessoas, mas eles se separaram. E parecia ali um casal perfeito, né? Eles são bonitos, são ricos, são famosos, têm 2 filhinhos lindos. E eles casaram, ficaram acho que 7 anos, mais ou menos. E agora vem a notícia que eles se separaram. Né, eles não abriram ali o que aconteceu, mas eu vi um vídeo, que eu até postei no meu Instagram, eu vi um vídeo ali, onde a Tatá falava assim, né, num podcast dela, olha, eu tenho muito medo de me separar. Inclusive, quando o Júlio me pediu em casamento, eu falei pra ele, olha, eu quero casar, mas eu não quero separar, eu tenho muito medo daquilo que eu vivi na minha casa, né, daquilo que eu vivi com os meus pais. E aqui é um ponto tão importante, aqui é um ponto tão relevante, porque a gente pode ir para a nossa realidade, a gente pode criar tudo aquilo que a gente deseja. No caso dela, ela criou um relacionamento, uau, maravilhoso. Ela casou parece com o grande amor da vida dela, eles davam super bem, cresceram muito juntos. Então ela co-criou o que ela queria, ela casou. Mas a vibração interna dela estava onde? No medo de repetir os padrões que aconteceram na família dela. Tudo aquilo que aconteceu na casa dela quando ela era mais nova. Então isso, a vibração interna dela, isso impactava muito mais do que olhar para o casamento dela e falar assim, nossa, eu quero ser muito feliz com você. A gente vai fazer isso aqui funcionar, mas não porque eu estou presa naquelas dores. Não porque eu estou presa naquele passado, naquilo que eu vivi, que eu sofri muito com a minha família. E aí eu falo, não, olha, eu vou casar, mas eu não vou me separar. Eu vou fazer diferente do que meus pais fizeram. E esse é um grande problema, porque a gente acaba reproduzindo tudo aquilo que a gente não quer viver. São os famosos pontos cegos. Então, quando fala assim, Gabi, mas o Ho'oponopono não é uma ferramenta ótima? É ótima, é de limpeza de memórias do nosso sistema familiar também. Se você for ver lá a oração original do Ho'oponopono, ele fala, querido Criador, pai, filhos, todos em um. Eu não vou lembrar aqui tudo, mas assim, ele fala sobre a família. Né, se meus parentes, antepassados te ofenderam a ti, limpe em mim tudo que está em conexão com isso, né? Então, assim, esse é um ponto muito importante. O Ho'oponopono, ele trata muito das memórias que a gente não conhece. Só que quando a gente fala de realmente ir na questão raiz, de entender a fundo o que está acontecendo, é aí que a gente esbarra na constelação familiar. E é aí que a gente vê que se a gente não está no nosso lugar,
a gente não consegue co-criar diferente. Você pode até achar que você está indo super bem, você está indo para um caminho maravilhoso, mas você vai acabar esbarrando nas questões que você não curou no passado. E como é que cura, Gabi? Né, eu vou falar isso durante aqui a live. Um outro ponto, só antes de a gente continuar. Eu encontrei ontem um vídeo do Cossielo, que eu até vou postar também no meu Instagram, que assim, ele fala o seguinte, eu tinha muita mágoa do meu pai abandonou a gente, e ele é humorista, então ele fala num tom assim, muito de deboche, né, como se ele estivesse assim, desdenhando, mas dá para sentir, tem uma grande dor ali, né, um grande peso emocional. Ele fala mais ou menos assim, meu pai, ele era um vagabundo, ele enganava as pessoas, a minha mãe tinha muita raiva do meu pai, e como eu era muito parecido com meu pai, ela me batia. Ele falou assim, eu tinha hora de apanhar programada. Ele falou mais ou menos assim. Então, olha que coisa interessante. Ele cresce, a gente não sabe o motivo da separação deles, tá? Mas são duas pessoas feridas que se encontram, que entram em ressonância. E talvez o sentimento dele era o qual? Eu não vou ser igual ao meu pai. Eu vou ser completamente diferente do que ele foi. Porque ser o meu pai ali, pela visão da minha mãe, é muito ruim. E ele me prova ali com as ações que é realmente muito ruim. Então, é a falta de tomar esse pai também. Então, duas pessoas entram nessa relação, cada uma com suas feridas, ela com medo da separação, e ele, olha, meus pais eram tudo diferente ali, né? Meus pais também não foram casados. Então, essas duas feridas, aconteceu algo ali dentro, que fez com que eles se separassem. Mas a gente esbarra nas questões familiares. A gente esbarra em tudo aquilo que aconteceu na nossa casa. E aí, vamos pensar agora em você. Pensa nas suas questões. Pensa na sua vida financeira, na sua vida profissional, na sua vida amorosa, né, na vida afetiva, ou com relacionamentos com amigos, ou talvez a relação que você tem com seus filhos. Pensa em você. Quantas coisas você acaba reproduzindo que você criticou, que você julgou, que você falou mal, que você fosse, eu vou fazer diferente. Aí você fez. Por um tempo você fez. Só que você co-criou essa realidade que você está hoje, essa realidade que você acha que você fez diferente, em cima de pilares, né? Eu falo que é em cima de pilares de areia. Porque a tua vibração de co-criação foi qual? Foi a raiva, foi a tristeza, foi o medo. Poxa, eu não quero fazer igual aos meus pais. Eu não quero me separar, foi tão sofrido, foi tão difícil. Eu tô me casando, porque a vida que você está hoje, ela não é uma vida por acaso. Ah, eu caí aqui por acaso, nossa, não sei o que está acontecendo para essa realidade acontecendo aqui. Os seus comportamentos, os seus sentimentos e as suas ações, a tua autoimagem, a forma que você se enxerga, aquilo que você acredita, está manifestando que você está vivendo hoje. Então, esses erros invisíveis, né, que fazem você manifestar errado. Então, se a maioria das pessoas aqui acha que pensar positivo é o suficiente, é um grande engano. Que ser boazinha, né, ser uma boa pessoa é suficiente para cocriar. Não, muito pelo contrário. Você não precisa nem ser bom para cocriar alguma coisa. Você pode ser uma pessoa super má, né? A gente vê isso no dia a dia. Muitas pessoas que são más, vamos falar dos políticos aí, né? Tem alguns políticos que são ruins, vivem uma vida de luxo, de dinheiro, disso, daquilo. Então, qual que é a coerência? Eu preciso ser boazinha? Eu preciso ser uma pessoa boa? As pessoas más também têm as coisas, também se relacionam, também tem um casamento ali aparentemente bom. O que acontece? Aqui a gente está falando de alinhamento. O quanto eu estou alinhada ou não com aquilo que eu desejo. E alinhamento quer dizer permissão. Se colocar numa posição de recebimento. Ah, Gabi, mas ser mal é coisa ruim. Ser mal vai ser julgado, não vai para o céu. Isso é uma outra questão. A gente está falando aqui de manifestação. E quando a sua crença ela é muito ligada a esse sentido de bem ou mal, certo ou errado, você pode buscar uma perfeição que ela não existe. Ah, eu preciso ser a filha perfeita, o filho perfeito, a esposa perfeita, senão eu não vou conseguir me alinhar e receber tudo aquilo que eu mereço. Tá? Então, na verdade, manifestação é alinhamento, é posição de recebimento. É você realmente ser a pessoa que
já é a pessoa, é o ser para ter, a pessoa que já é aquela que recebe tudo isso. Um exemplo muito bom é você pensar o seguinte, né, que foi até foi o Dr. Joe Dispenza que deu esse exemplo. Ele estava lá no retiro dele, aí uma mulher no palco falou assim para ele, indignada: olha, isso que você está ensinando é uma mentira, porque eu quero morar em Palma de Maiorca e eu não moro. E aí ele falou assim: a pessoa que mora na ilha, né, em Palma de Maiorca, ela é essa pessoa que você é hoje? Aí vem um estalo, para você começar a pensar. Aquilo que você deseja viver, a realidade que você deseja alcançar, você está agindo de acordo com essa realidade? Ou seja, eu quero ser rica, eu quero ser próspera, mas eu já me sinto próspera hoje? Eu já me sinto rica hoje? Ah, Gabi, mas como é que eu vou me sentir rica hoje se a situação atual ela não está muito boa, muito favorável? Quando eu me sinto rica, eu me sinto o quê? Feliz, tranquila, grata. A gente está falando de emoções. A gente está falando de como eu me sinto. Então, você não precisa ter uma conta bancária lá com 80 milhões, 85 milhões, ganhar na loteria para você se sentir bem agora. Muito pelo contrário. Inclusive, muitos atores, muitos artistas, eles falam sobre isso. Eu queria que todo mundo ficasse rico e famoso para entender que não é sobre isso. E, de fato, não é sobre isso. Não é sobre ficar rico e famoso. É você ser completo agora, para que tudo do lado de fora, tendo ou não tendo, você sempre está bem. É a paz que supera todo entendimento. Então, aqui, o que eu considero um erro invisível, que muitas pessoas cometem, é achar que manifestar é pensar positivo, é ser bonzinho, tá? Não é sobre isso. Manifestação é sobre campo energético, é sobre vibração, sobre emoção. E ela está completamente conectada com o nosso sistema familiar. Você pode estar se sentindo bem agora. Ah, não, Gabi, eu tô super bem. Mas como é que tá a sua relação com seus pais? Não, tá uma porcaria. Acho que eles são péssimos, acho que eles fizeram tudo errado, não sou grata a ele. Essa vibração, você pode achar que não está te influenciando, ela está te influenciando. E ela influencia a forma que você vai para a tua vida, tá? Então, esse é um erro muito grande. E é por isso que tantas pessoas cocriam uma coisa e perdem logo depois. Ah, você pode cocriar o que você quiser, mas você não vai conseguir se sustentar, porque a vibração que sustenta é a vibração do quê? Da alegria, da gratidão, emoção elevada, contemplação, é o se sentir bem, é o bem-estar. E não tem como ter bem-estar se eu ainda estou olhando para trás. O que é olhar para trás? É olhar para o seu retrovisor. Eu recebi uma mensagem hoje que é muito pertinente lá na nossa comunidade. Eu vou até abrir aqui para falar para vocês, porque talvez seja algo que você faça também. A pessoa fala assim, ó, Gabi, a minha mãe sempre me liga, né? Minha mãe tá me ligando lá e ela me conta problemas de saúde ou algo negativo que aconteceu. E ela se incomoda com isso. Ela se incomoda que a mãe reclama, ela se incomoda da forma que a mãe é. Ela mostrou uma casa ali para a mãe dela, e a mãe dela já falou, imagina limpar uma casa desse tamanho, né? Que dificuldade. E aí, ela falou, não quero dar uma de mãe da minha mãe, eu não quero sair do meu lugar, mas isso me incomoda. Porque é um pensamento de pobreza, uma crença limitante. E ela falou assim, ó, coloca assim, né? Não quero ser arrogante. Eu ignoro, eu não quero ser arrogante, nem ignorar e nem dar uma de mãe. Como que eu lido nessas conversas? Talvez seja o seu ponto aqui, né? Talvez seja a sua questão. Como é que eu vou lidar com o meu sistema familiar? Que eles não vão mudar. Talvez eles nunca mudem. Né? Porque é uma expectativa muito infantil achar que a pessoa que te feriu na sua infância, né? Porque tem pais e mães que realmente são pessoas muito complicadas. Tem atendimentos que eu faço que são pessoas que feriram e feriram muitos filhos. Mas são esses pais, não os pais idealizados, os pais super-heróis. São esses pais, os pais certos para você. Foram os pais que a tua alma escolheu no momento do teu nascimento. A minha alma escolheu os meus pais.
A sua alma escolheu os seus pais. E esses pais, no momento ali que você entrou em ressonância com aquele casal, são os pais perfeitos para aquilo que você veio desenvolver aqui nesse plano. E nós estamos aqui para evoluir com esses pais que a vida nos deu. E quando a gente fica numa posição infantil, de achar que eles deveriam ser diferentes, de achar que eles poderiam fazer melhor, e eu não olho para a minha própria vida, eu acabo manifestando algo e não me sustentando, porque a minha energia está conectada no passado ainda. Então, pode conseguir um dinheiro e logo algo dá errado. Tem a ver com a programação mental? Tem a ver. Mas também tem a ver com o seu sistema familiar. A falta de tomar o pai e a mãe. Então, a culpa, né, a responsabilidade desse desalinhamento vem muito da falta de olhar para o sistema familiar e entender essas dinâmicas. Eu sei que tem muita gente aqui da FLDA. Vocês sabem como que a gente tem aulas ali de 1 hora, 1 hora e meia, só sobre a mãe. Outra aula só sobre o pai. Como é que eu vou olhar para esse pai, que não é perfeito, que eu tenho, e me desvincular energeticamente com ele? Tirar essas amarras que eu tenho, essas expectativas, essas frustrações, porque quando eu estou vibrando ali, eu não consigo ir para minha própria vida. Isso é muito da criança, de ficar esperando que fosse diferente. E isso é um movimento que eu tenho feito agora, né, de ofertar para vocês que estão entrando na FLDA a sessão de constelação familiar, que nesse mês agora da Black Friday, né, de agora final de outubro para novembro, eu estou dando de bônus a sessão de constelação. Por quê? Porque uma sessão de constelação, quem já fez comigo sabe, destrava muita coisa na vida. Nossa, como destrava. Você já começa a agir de uma forma diferente, sem ficar mais preso naquelas questões do passado. Porque quantas vezes eu já fui constelada? Olha, esses últimos 2 anos que eu comecei a pós de constelação na Hellinger Schule, né, que é a escola de Bert Hellinger, ano passado para cá, eu acho que eu já fui constelada mais de umas 10 vezes fácil. Questões diferentes, né, assuntos diferentes, mas assim, mais de 10 vezes. E isso foi me trazendo tantas camadas ali, eu fui acessando tantas camadas de pontos cegos, de coisas que eu ainda fazia no plano físico, que estava muito atrelado a alguma crença, a forma que eu olhava meus pais. Então, essa primeira sessão para vocês é para vocês entenderem como é que a constelação funciona, para vocês começarem a reorganizar o sistema de vocês e terem ali um empurrão energético para que você comece a agir de uma forma diferente. E quem já fez constelação sabe, a energia liberada, né, o alívio que você sente, você já consegue ter muito mais autonomia, liberdade para você agir como a sua nova versão, a versão da vida dos seus sonhos. Então, qual que é a grande virada, né? Qual que é o que a FLDA ela traz como grande virada? A Josi falou todo sentido, ótimo. Que eu quero que vocês internalizem cada vez mais, tanto para quem está dentro do curso, tanto para quem vai entrar. Né? O que a FLDA ela traz? O que eu identifiquei? A gente primeiro precisa entender o seguinte, o primeiro passo para a gente manifestar uma nova realidade, e vocês vão me ouvir falar muito, e cada vez mais, é a clareza. O que você quer viver? Quando a gente não tem algo claro na nossa mente, quando ainda está muito faltando ali, né, o direcionamento, qualquer caminho serve. Por isso que esse é o primeiro passo da FLDA, a clareza. Ah, Gabi, mas eu não sei exatamente qual bairro eu quero morar, qual que é o lugar que eu quero morar. Não tem problema. Mas você tem uma ideia, né? Começa a se perguntar, a se permitir sonhar. Porque quantas vezes seus sonhos também foram interrompidos porque você ouvia, você é pobre, você não pode sonhar. Você acha que você é quem? Eu estava aqui passando no meu Instagram agora para ver ideia de conteúdo, aí eu vi um post falando sobre a mãe falando assim, eu preciso mostrar pro meu filho que ele não é rico, não. E as mães falando no comentário, nossa, nem fala, toda hora eu falo, meu filho, você é pobre. E tem uma cultura muito assim, né, de você é pobre. Não, essa é a condição atual, você está nessa condição. Mas não quer dizer que você precisa estar nessa condição pro resto da vida. Talvez hoje sua vida esteja complicada, você esteja com dívidas, tudo bem, você está assim.
Mas você não é uma árvore que fica ali no mesmo lugar. Você consegue você consegue mudar de frequência. Nós estamos aqui permanentemente nessa frequência. Nós conseguimos passar para outras frequências vibracionais. E isso é uma grande oportunidade de estar vivo. Estar vivo é isso, é a gente estar aqui para evoluir. Deixa eu olhar o chat aqui de vocês. A Michelle, sim, só com essas palavras me trazendo um olhar para o meu pai. Eu espero minha mãe socorrer, mas ela já faleceu. E meu pai não sendo força, não sou incentivada por ele. No fundo, espero isso. Exatamente essa criança, sua criança esperando isso. Olha como isso, essa percepção, esse despertar de consciência faz com que, opa, aqui tem uma grande autossabotagem. A minha criança ainda espera algo do pai. A minha criança ainda tá ali. Então, o que eu faço? Eu faço autossabotagem. Deixa eu ficar parado aqui no lugar, que uma hora meu pai vai vir me empurrar. Uma hora meu pai vai falar, acorda, que a coisa tá ficando feia, a água tá batendo na bunda. Uma coisa muito interessante é a dívida. Pega esse gancho aqui, pega esse insight, ó. Por quem você tem dívida? Por quem você tem dívida? Quem te ajuda no momento da dívida? A dívida é muito mais emocional do que algo de fato aqui do plano. Porque assim, quando você entende como é que você faz para ter dinheiro e acessar uma nova frequência vibracional, e você faz seu novo zero, é ótimo. Você começa a entender como é que você cria. Você cria dinheiro. Mas por que será que eu sempre rejeito o dinheiro? Por que será que eu crio situações do lado de fora para o meu carro quebrar, para as coisas não darem certo, para surgirem dívidas inesperadas? Por quem eu tenho dívidas? Se eu tiver dívidas, quem vai me socorrer? É o meu pai. O que eu tô esperando do meu pai ainda? Poxa vida, eu ainda tô esperando algo dele. E são esses despertares de consciência que fazem o quê? Eu agir de uma forma diferente. Eu olhar para aquilo e falar assim, agora eu vou... Dívidas financeiras, isso mesmo, Michele. Eu digo dívidas de dinheiro mesmo. Por quem que você faz dívidas? Quem te ajuda quando você tem uma dívida financeira? Porque tem alguém te ajudando. Ou então, ninguém me ajuda. Olha lá, quando eu preciso, ninguém me ajuda. Nunca me ajudaram, Gabi. E aí você só reafirma para sua criança aquilo que você viveu, aquela dor. Por isso que eu trago agora a constelação. E por isso que essa oportunidade do bônus, da sessão de constelação é tão importante. Porque quando a gente vê no campo, a gente abre ali, entrar lá no fundo. Quem já assistiu a série Uma Nova Mulher vai entender o que eu tô falando. Essa leveza, esse entrar ali na alma da família, se colocar no lugar para tirar essas amarras. E aí, quando eu falo para você ali, faz a técnica tal, aí você faz a técnica que tem lá no módulo de constelação, e você toma o seu pai. É muito mais fácil, porque já foi trabalhada essa energia. Ou então, quando você sabe lá no módulo, no pilar financeiro do dinheiro que a gente tem, como é que eu crio o dinheiro? Como é que eu vou atrair o dinheiro? Beleza, e atrai. Mas como é que eu sustento isso dentro de mim? Aí eu já tenho todo o respaldo da constelação, para não ficar mais atraindo dívidas. A minha criança não está mais buscando quem vai me salvar. Deixa eu olhar o chat de vocês. A Fabiana, ninguém ajuda e eu tenho que correr atrás de tudo para resolver sozinha. Ou tenho receio de pedir ajuda e parecer irresponsável também. Nunca pude contar com ninguém. Sempre dei conta sozinha. Se não fosse por mim, o que ia ser? E isso fica reverberando. Aí vem aquela pessoa na posição de salvadora, que é a pessoa que acaba casando com uma pessoa que ela tem que dar conta de tudo. O cara se torna menor, com menos responsabilidade, tá? Então, assim, é algo que vem reverberando. E, vou falar, olhando no campo, isso resolve assim. Quem constelou, quem já passou por essa experiência, entende o que eu tô falando. Eu não estou exagerando de forma alguma. Como eu falei, esses últimos 2 anos eu fui constelada diversas vezes. E eu vou falar para vocês, coisas que eu fazia Ho'oponopono há tempos, afirmações há tempos, mas era um sentimento aqui profundo. E quando eu falo que é para olhar no campo, é quando tem a ver com o sistema.
Tem coisa que realmente a afirmação funciona, a reprogramação funciona, né? O tapping funciona. Tudo isso é muito maravilhoso. Agora, tem coisa que está relacionado com o sistema familiar, é algo muito do inconsciente, é da alma, é profundo. E aí, só uma constelação de fato vai conseguir fazer com que você saia desse lugar, tá? Estou dizendo por experiência própria. E quem já fez pode também contar as experiências. Michele, minha mãe dizia sempre que era para eu pedir as coisas pro meu pai. Sim, já vi essa série, inclusive vai ser nova temporada. Isso, pedir as coisas para o meu pai. O pai era a figura dentro de casa que era o provedor. O pai era o cara que sempre tinha o dinheiro. A minha mãe não. Ah, eu fico em lealdade à minha mãe, porque minha mãe sofreu tanto com meu pai. Gabi, você nem sabe. A minha mãe, ela tinha que pedir dinheiro até para a calcinha dela. E quanto isso não doeu na mãe? E o quanto a filha não fica em lealdade com a mãe, falando assim, ó, eu também. Vou ficar bem dependente financeiramente para sentir a mesma dor que você. E isso, gente, é completamente inconsciente, tá? A gente não faz isso porque é legal. Ah, eu vou sofrer aqui porque é bacana. Não, tá? Vamos continuar aqui. Fabiana. Nossa, bem isso. O marido virou um filho e eu também tenho que cuidar de tudo. É isso. Tá? O marido vira o filho, porque você não é uma posição de mãe, a posição de salvadora, a posição eu dou conta de tudo. E aí, de fato, o outro não tem espaço para sentar na cadeira do masculino, né, de ser o provedor. E aí vai ficando cada vez mais cansativo, gente. A mulher que está nessa posição de salvadora, de ter que dar conta, de ter que fazer, fica cada vez mais cansativo, tá? E quem dá muito, que geralmente quem está na posição de salvadora, né, de ter que fazer tudo, é quem está dando muito. A gente tem essa aula também, né, dentro do curso. O equilíbrio entre dar e receber. Quem dá muito faz o outro ficar pequeno. E quem se sente pequeno acaba saindo da relação, buscando outros parceiros, ou vice-versa, tá? Isso é uma tendência, não é que vai acontecer, tá? Mas é para vocês terem entendimento daquilo que eu postei da Virgínia e do Zé Felipe. Que eu falei assim, ó, quando um dá muito, o relacionamento desequilibra. E quando desequilibra, rompe, tem um rompimento. Porque não tem equilíbrio nisso. Equilíbrio é o quê? Entre dar e receber. Né? Vou dar o exemplo da Virgínia, que é um exemplo icônico. Ela foi lá e deu um avião pro cara. Aí o pessoal nos comentários é bem assim, não, mas ele deu uma bolsa de não sei quantos R$1.000, porque ele dava joias, que ele dava... Tá bom, mas vamos lá, olhando de fora, quem parece que recebeu mais? Pô, o avião é muito grande. Um avião tem um peso gigantesco para a mulher, deu um avião pro cara. Ela é grande. Para compensar isso, ele tem que fazer o quê? Um jato, um outro avião, 2 aviões? Então, assim, percebe que começa a ter um desequilíbrio? E o cara, ele se sente desconfortável no vídeo. Eu não tô do lado dele, nem tô do lado dela, tá? Eu tô falando aqui um princípio sistêmico mesmo. O equilíbrio dar e receber. Então, ele se sente desconfortável. Pô, a gente vai fazer isso juntos. Não precisava, é nosso. Tem um desconforto. E aí, tem um vídeo na internet que ele dava flores para ela, um buquê de flores, ela recebia de um jeito assim, começa a ficar pequeno, começa a entrar em desequilíbrio. E para o outro compensar, porque relacionamento é sobre isso. E quando tem comentário ali no meu Instagram falando assim, ó, Gabi, mas eu não pago as contas, mas meu marido que paga, tá tudo certo aqui em casa. Perceba o seguinte, relacionamento, gente, entre 2 pessoas, né, a gente tem que entender o seguinte, o que meu marido valoriza? Ah, o meu marido, ele valoriza que eu limpe a casa, que eu cuide dos filhos, ele valoriza que eu fique aqui no lar, e ele contribui. Então, existe um equilíbrio aqui de troca. Eu faço em casa, e meu marido, ele traz o dinheiro, existe um equilíbrio. Eu dou um pouco, meu marido dá um pouco, os 2 estão dando. Agora, meu marido é o provedor, mas ele acha que serviço doméstico é uma porcaria, que cuidar dos filhos não é nem um pouco cansativo. Ele acha que eu faço em casa é irrelevante. Perceba o seguinte, não existe equilíbrio aqui entre dar e receber. Por mais que uma pessoa que está em casa cuidando dos filhos e da casa seja um trabalho descomunal, talvez até maior do que quem sai para trabalhar, né? Eu falo isso porque eu experienciei isso. Trabalhar, né, no mundo corporativo é 1000 vezes mais fácil do que ser mãe de gêmeos, por exemplo. Porque é um trabalho ininterrupto. Você tem que cuidar da casa, tem que pensar na comida, tem que pensar na compra, você tem que ver se tem comida, se tem roupa lavada, você tem que fazer gestão, mesmo se tem empregado ou não.
você tem que fazer gestão. E se não tiver empregado, é pior ainda, né? Porque sobra tudo para você. Mas você tem que fazer uma gestão. E aí os filhos acordam de noite, acordam de madrugada, ficam doentes, você não tem tempo para você. Então, assim, é muito mais trabalho trabalhar fora. Só que se o parceiro ele não identifica isso como algo que é relevante, que ele quer, não existe equilíbrio entre dar e receber. E isso vai ter uma ruptura. Então, o que eu estou falando aqui para vocês é extremamente importante na hora de vocês manifestarem a realidade de vocês. Porque não adianta entrar num relacionamento, e aqui eu vou até dar um ponto que é importantíssimo. Olha o equilíbrio entre dar e receber no início do relacionamento. E aqui entra o caso de relacionamento com narcisistas. Olha como é importante. Relacionamento com narcisista é como? Que tem até as fases ali do narcisista. Ele começa extremamente exagerado. Ele faz aquela bomba de amor que chama, acho que é bomb love bomb, não sei como é que fala. Mas ele faz o negócio assim, nossa, ele dá flores, ele fala que te ama em poucos meses, ele marca viagens, ele assim, ele é um príncipe, ele é incrível. Ele é incrível. Mas olha uma coisa interessante, não existe equilíbrio nessa relação. Porque se tá começando, se a relação tá no início, é desproporcional ir lá e pagar tudo. E eu não tô falando pagar uma conta de restaurante, tá? Eu tô falando assim de pagar hotel, pagar viagem, pagar isso, pagar aquilo. Começa a dar muita coisa, falar que te ama muito. Não tem equilíbrio entre dar e receber. Isso já tem um grande sinal de alerta. Fuja, corra para as montanhas, porque essa pessoa tem grande tendência de ter um desequilíbrio emocional, tá? Então, assim, muitos casos que eu ouço aí de pessoas que fazem mentoria comigo, enfim. Ai, Gabi, mas ele era ótimo no início. Ele é uma pessoa que todo mundo amava, e depois ele foi mostrando quem ele era. Então, perceba que é muito importante ter essa consciência do equilíbrio entre dar e receber, tá? A Ana aqui, sim, passo por isso. Quem me salva é minha mãe. E acho que é por isso que na infância ela nunca esteve presente. Minha maneira de pedir que ela olhe para mim. Já me dei conta, só ainda não consegui sair dessa posição. Me salve e me humilha. E eu sempre me coloco nessa situação. Por favor, mamãe, olhe para mim. Querer ser vista, né? A criança que não foi vista, não foi amada, não se sentiu amada, né? A Ana aqui. E agora, no relacionamento, essa é posição de salvadora. Eu estou no limite, pois arrumei mais um filho, emocionalmente falando. Muito, muito importante sair dessa posição o mais rápido possível. Quando você ganha consciência, é aí que você consegue sair dessa posição. A Michelle, eu já percebi que estou repetindo a vida da minha mãe. Isso mesmo, lealdade a ela. Meu pai confunde isso. Observo que ele me trata mal às vezes. As pessoas só tratam a gente da forma que nós permitimos que elas nos tratem, tá? Tem horas que fico mal quando ajuda, mas muito pouco, porque não é suficiente para viver. Também fico mal quando não ajuda. Essas são as crianças interiores de vocês querendo atenção, né? E quando a gente não sai desse lugar, vocês podem fazer técnica, vocês podem fazer visualização, vocês podem fazer 33 vezes 3, Ho'oponopono, afirmação, o que quer que seja. Você conquista algo, mas vai escapar da sua mão. É o que eu tô dizendo da Tatá e do Cossielo. Ela casou, mas ela casou com uma grande dor ali dentro. E aí acontece o quê? Reproduzo aquilo que eu vivi no meu passado. Então, quando a gente não olha para o nosso sistema, para as nossas feridas, para aquilo que impactou a gente continua parada no mesmo lugar. A gente pode até dar uma evoluída, mas a gente vai voltar para o patamar anterior. Então, qual que é o grande ponto aqui, né? Qual que é a grande sacada para você manifestar tudo aquilo que você deseja, sem você precisar de sorte, tá? Você não precisa de sorte, você não precisa de esforço, e você não precisa mais ficar vivendo em ciclo de frustração. Por quê? Agora eu vou explicar por quê. Quando nós recebemos a vida do nosso pai e da nossa mãe. Nós chegamos aqui na Terra e a gente não precisa pagar as contas, a gente não precisa pagar o aluguel, a gente não precisa se preocupar com o que a gente vai comer. Tudo é dado pra gente. Algumas casas é mais difícil, algumas casas são mais fáceis, mas tudo vem pra gente, né? Nós nascemos com muita abundância ali. Então, estar vivo, receber a vida dos nossos pais é algo natural, é algo fluido. Por isso que o Abraham Hicks traz no livro deles
o peça e será atendido. Na Bíblia fala a mesma coisa. Se você pedir, crendo que já recebeu, você vai ser dado. Né? Tem uma outra passagem lá que fala assim, Deus não vai negar para você aquilo que você pede. Então, assim, se até os pássaros, eles comem e cantam e as flores ali estão sobrevivendo, por que você está desesperado com isso? E aqui é um grande ponto, que é esse alinhamento vibracional entre aquilo que você deseja, a forma que você reverbera, né, a forma que você vibra e o teu sistema familiar. Então, quando eu falo para vocês que a FLDA é um curso completo, é porque eu estou olhando para tudo que engloba a minha vida. Não adianta nada eu visualizar, eu fazer afirmações, eu reprogramar minha mente com novas sinapses nervosas, eu sentir que já é real e eu agir nessa frequência se eu não tenho ali atrás um alinhamento energético com o meu sistema familiar. Você vai reproduzir os mesmos erros, você vai reproduzir as dores da sua mãe, as dores do seu pai, você vai continuar se colocando em autossabotagem, né, que a Michelle falou assim, me agonia, né, me deixa nervosa, eu vejo isso. Então, ter consciência é o primeiro passo para a mudança. E aí você começa a agir como a sua nova versão. Ó, vou falar para vocês, eu fui constelada mais de 10 vezes esses últimos 2 anos, né, e qual que é o grande ponto? Duas últimas constelações que eu fiz foram muito interessantes, porque eu fui entendendo que cada constelação que eu fiz antes, ela foi me levando para aquela constelação. Porque o campo, gente, é uma coisa incrível, tá? Que eu vou falar para vocês. Primeiro, cada pessoa que eu constelo, eu não lembro o que foi constelado. Não lembro. É como se eu realmente abrisse o portal e fechasse o portal e apagasse da minha memória. Então, quando vocês me mandam mensagem, Gabi, mas você lembra do que a gente fez? Não lembro. Eu posso tentar, mas não lembro. Eu não consigo lembrar. Esse é um grande ponto. E o campo, ele só permite que eu traga as situações e as questões daquilo que a pessoa está preparada para ver. E é como se eu ouvisse uma frasezinha assim, ó, ela não está pronta para receber essa informação. Isso não pode ser dito. Aqui a gente não pode olhar. É realmente algo energético. Né? Quem já constelou comigo sabe. Eu me conecto com a sua energia, eu sinto o seu sistema, as frases vêm, os movimentos acontecem, e a ideia, eu sempre falo que eu termino uma constelação, eu gosto de terminar a constelação como? Sentindo leveza no meu corpo. Então eu vou até onde o campo me permite para eu sentir leveza. E quando eu me conecto com a questão de vocês, é muito interessante. Eu sinto no meu corpo. Então quando eu tô aqui, né, fazendo a nossa sessão, eu começo a sentir aqui os desconfortos, o peso. Onde que tá o peso? Do lado direito ou do lado esquerdo? Meu coração tá como? Ansioso? Eu tô olhando pro chão? Eu tô triste? Eu tô irritada? Tô com raiva? Então, vem à tona aquilo que precisa ser visto para aquela questão que vocês trazem. Então, quando eu falo assim, qual que é o tema que você quer constelar? É algo importante, porque eu tenho que ter um direcional. Esse é o primeiro passo, saber o que eu quero. Então, assim, Gabi, a área financeira tá travada. Pô, vamos olhar para a área financeira, então. E aí, conectando com a energia dessa área financeira, o que vem aqui? São essas sensações. E aí, quando a gente coloca no campo e vê os movimentos dos bonequinhos, e a gente começa a entender o que está acontecendo, as frases vêm as questões que são ditas ali, aí a gente começa a ganhar o quê? Consciência de onde estão os bloqueios. Quem não assistiu ainda a série Uma Nova Mulher, assistam, porque é uma série maravilhosa. Alguém falou aí que tá quase chegando a 3ª temporada. Tô super animada para assistir. Então, assim, é exatamente aquilo da série. A gente vai ganhando uma consciência, a gente vai ganhando uma clareza, e a gente vai vendo os pontos cegos. Gente, quanto ponto cego tinha? Eu vou falar um ponto cego meu aqui para vocês, que eu posso compartilhar esse. Um ponto cego meu era que eu me sentia muito feliz de resolver problema. E isso era um ponto cego no meu sistema, que eu só fui identificar dentro de uma constelação. Que eu falo assim, não, pode vir problema aí que eu vou resolver. Eu sempre dou conta, eu sempre crio a solução, eu sempre dou um jeito. Aí na hora que apareceu no campo, da forma que apareceu, né, porque tem a forma que aparece que traz a consciência.
né, questão com a avó, com a bisavó, enfim, com a mãe e tudo mais. Ah, entendi, eu tava com lealdade com isso. E aí, quando é reorganizado, quando as frases são ditas, aí sim eu consigo agir como a nova versão da Gabi. Opa, eu não quero mais ser a salvadora, eu não quero mais estar na posição de vem problema que eu te resolvo. Porque quando eu tô nessa posição, o que acontece comigo? Eu atraio sempre o problema. Porque eu tenho orgulho de ter essa imagem sobre mim, né? Essa minha autoimagem. Ah, eu dou conta de tudo, eu sou uma heroína, né? Eu sempre resolvo. Talvez seja questão de alguém aí que paga as contas, que tem que dar conta de tudo, ainda dá conta do marido. Mas por que você está nessa posição? Porque nessa posição você entra em ressonância com esse problema. Então, sim, no universo, tudo é vibração, tudo é energia. Mas que parte minha que está se conectando com essa questão? E dentro do campo que eu consegui ver essas questões. Que eu consegui ver, poxa vida, eu estava no lugar de vítima. Eu, Gabi, no lugar de vítima? Jamais. Eu vou atrás, eu trabalho, dou conta. Mas por que lugar de vítima? Porque tudo que eu estava dando conta era problema atrás de problema. E aí eu falei, opa, eu estou atraindo o agressor. Eu falo agressor entre aspas, porque a vítima, para eu ser vítima, eu tenho que ter o quê? Um agressor. Senão, eu não posso ser vítima. Então, pensa aí em vocês, as questões que vocês têm, as dívidas financeiras. Se eu tenho dívida, eu posso ter o olhar do meu pai. Só que isso é o consciente entendendo agora. Quando eu falo para vocês isso, é o seu consciente entendendo. Ah, tô entendendo. Só que quando a gente vai no campo e a gente reorganiza, aí quem entende é a alma. É o inconsciente, é a emoção que se dissolve. E aí que você sente o alívio. E aí que as coisas podem ser diferentes a partir de então. Então, eu não canso de falar para vocês, e por isso que eu, agora, para mim, o jeito que a FLDA está estruturada, ela é completa. Ela abrange tudo o que você precisa para você manifestar e se sustentar em altas frequências. Porque você vai saber tudo o que você precisa que está te travando para você realmente estar na frequência dos seus sonhos. Então, não existe nada na tua realidade que você não possa manifestar. Nada, absolutamente nada. Tudo é possível. Aí você vai falar assim pra mim, Gabi, e por que tem pessoas que não precisam constelar? E que manifestam a realidade e que estão ali no outro patamar? Porque quando a gente avalia essas pessoas, ou elas têm uma crença muito forte sobre aquilo que elas querem, então elas vão ali, elas vão até o fim e elas conseguem, o que não quer dizer que ela não possa dar um passo para trás se o sistema influenciar, ou então ela já está muito bem resolvida na questão que é até bíblica, que é honrar pai e mãe. Eu estou muito bem resolvida, já entendi tudo. Aqui é minha vida, meus pais fizeram o que podiam, sou grata a eles, eles que fiquem com o que é deles, e eu vou seguir a minha vida. Porque eu fico observando muito os padrões de comportamento das pessoas. Ai, mas por que essa pessoa não consegue as coisas? Por que? Ah, mas ela não tem nenhuma questão com o pai e com a mãe. Ah, que interessante. Ela está no lugar dela. E quando a gente está no nosso lugar, gente, a gente evita os emaranhamentos do sistema. A gente não fica a serviço desses problemas para que sejam vistos e resolvidos. Então, quando nós temos críticas, julgamentos, e pode até ser uma coisa, Gabi, eu não tenho crítica com meus pais, né? Eu não tenho nenhuma questão com eles, mas eu não gosto quando minha mãe fala algo negativo. Mas eu não concordo muito com o que meu pai faz com meu irmão. Ou então, eu quero compensar o que os meus pais fizeram. Esse é um grande ponto também. Porque parece que é o quê? Ai, a filhinha maravilhosa. A filhinha perfeita. Né? Então, assim, a filha que, nossa, é um anjo de filha. Mas a filha que quer compensar, ela tá fazendo o quê? Olhando para trás. Ela não tá olhando para a própria vida. Então, pensa num rio. O rio nasce lá da fonte. E ele desemboca no mar. É o fluxo natural. E quando você está no seu lugar, não existe nada na tua frente.
que te impeça de você viver os seus sonhos. Não existe nada. Então você está no lugar perfeito para quê? Para receber. Receber o dinheiro, manter o dinheiro, conseguir construir patrimônio. Porque como é que eu vou construir patrimônio se eu tô com dó da minha mãe que não pode ter uma calcinha? Como é que eu vou construir patrimônio se eu tô ainda esperando o olhar do meu pai? É impossível. Não tem como. Então é muito importante então vocês entenderem isso, que a gente sempre vai entrar em ressonância com a nossa questão aqui do lado de fora. Então, o que quer que você esteja vivendo hoje, dívida, relacionamento abusivo, relacionamento frustrado, cansada dentro do relacionamento, porque o marido não ajuda, e tem que dar conta de tudo, ou você está sobrecarregada, avalie que posição que você está. É de salvadora? É uma posição de preciso dar conta de tudo, ou uma posição de vítima? E quando você sai dessas posições e volta apenas para o teu lugar, no teu sistema, quando você é filha dos seus pais, quando você é mãe dos seus filhos, as coisas vão se resolvendo, tá? Então, essa era a aula que eu queria dar hoje para vocês. Explicação, novamente, do método que eu criei, que é a FLDA. Para quem já está, assista novamente do módulo 1 ao 5, que é o módulo básico ali da metodologia da FLDA, e depois os módulos adicionais, dando atenção para a constelação familiar. Se você é minha aluna e ainda não foi constelada, essa é uma grande chance de você renovar o curso, estendendo mais tempo e ser constelada. Porque agora, no mês de outubro e novembro, a sessão de constelação familiar, que tem o mesmo preço do curso, está como bônus do curso. Então, por que é tão importante isso, gente? Porque quantas vezes já ouvi, até os meus amigos da pós mesmo, eu fiz uma sessão de constelação, mas eu não sei o que eu vou fazer com toda aquela informação. E agora, o que eu faço? Claro, a constelação, ela é uma terapia energética que já reorganiza por si só tudo. Mas eu preciso ter uma postura sistêmica. Eu preciso saber, né, como que eu vou continuar ali agindo como minha nova versão. Então, eu indico, assim, mesmo para todo mundo a constelação. Para mim, mudou tanto a minha vida, em tantos aspectos, energeticamente, principalmente, a forma que eu manifesto a minha realidade hoje, de um lugar de muito mais segurança, né, e eu vou abrir agora aqui no final para dúvidas para vocês, e vou fazer um movimento também com vocês, tá, para vocês sentirem um pouco mais aí o que é estar no seu lugar. Então, esse é meu convite para vocês, as vagas estão abertas, a gente também tem a comunidade exclusiva da FLDA, onde vocês podem tirar dúvidas durante o ano comigo. Tem outras alunas ali para vocês trocarem experiências, é uma comunidade realmente muito boa. A gente tem um módulo completo de constelação familiar, a gente tem desafios durante todo o ano e as aulas ao vivo comigo. Tá? Então, as vagas estão abertas, eu vou deixar o link aqui embaixo. E agora eu vou abrir para dúvidas e no finzinho a gente vai fazer um movimento interno aqui, tá? Para vocês entenderem um pouco mais o que é esse tomar os pais. Vamos lá, Michele. Gabi, eu vi uma pessoa falar que honrar os pais é dar certo na vida. Que legal. Quem falou isso? Honrar os pais é dar certo na vida. O que é honrar os pais? Vamos lá. O que é honrar os pais, gente? Foi um coach. Muito bom. Honrar os pais é ter respeito e gratidão. É isso. Honrar os pais não é conviver com os pais. Honrar os pais não é concordar com aquilo que eles fizeram. Honrar os pais é ter respeito e gratidão. Respeito por tudo aquilo que eles fizeram, no nível de consciência que eles tinham, porque pensa, né, aqui conscientemente, vamos pensar só no consciente. Era uma outra época, outros tempos, outras crenças. Mulheres naquela época não podiam se separar, não tinham ali autonomia. Hoje a gente vive num mundo que a gente faz uma live aqui, 2 da tarde, online, né, há 50 anos atrás, não existia isso. Como é que eu vou entender o meu sistema? Hoje a gente tem tanto conteúdo na internet que a gente pode entender, né, a gente pode entender nosso sistema, entender como nossos avós se comportavam, o que isso influencia comigo, como é que eu posso agir diferente, como é que eu posso manifestar minha realidade. Então, hoje em dia tem tanta ferramenta, tanta coisa, como é que eu vou comparar a vida dos meus avós, dos meus bisavós,
E eles que criaram os meus pais. E agora eu tenho a chance de criar os meus filhos. Mas quando eu crio, olhando para trás, julgando, criticando, cheio de expectativa, eu reproduzo os mesmos problemas e vai se perpetuando. Tá? Incrível, vai se perpetuando. Então, honrar os pais é isso, respeito e gratidão. Respeito pelo quê? Por tudo aquilo que eles fizeram, no nível de consciência que eles tinham. Gratidão pelo quê? Pela vida. Basta. Quando a gente entende isso, e vou falar para você, tá? Que esse entendimento é no campo. Porque eu olhar e falar assim, obrigada, mãe, você me deu a vida, obrigada, pai, você me deu a vida. Mas tem um monte de questão aí, tenho raiva, meu pai abandonou minha mãe, deixou a gente na merda, não tinha dinheiro, várias coisas aconteceram. Se eu carrego tudo isso comigo, eu não consigo olhar desse lugar de eu tenho gratidão pela vida que você me deu. É muito difícil. É muito desafiador, tá? Então, por isso que eu falo, olhar no campo é completamente diferente. Então, essa é a gratidão pela vida. O resto, se ele não me olhou, se ele não me deu atenção, minha mãe saiu para trabalhar, se isso aconteceu, o resto é o adicional. É a expectativa da criança, que ainda está lá. E aí, uma coisa importantíssima que tem dentro do curso para vocês fazerem, que é o movimento da criança interior. O que é esse movimento da criança interior? É entender que agora você é o adulto responsável pela tua criança. Então, pare de esperar os pais. Você é a adulta responsável pela tua própria vida. Vai atrás das suas coisas. Dá carinho para tua criança. Se trate bem. Seus pais não puderam porque eles não tinham. Agora você entende e você pode fazer diferente. Com você primeiro. Né? Isso é bíblico também. É amar ao próximo como a ti mesmo. Eu primeiro me amo, para depois eu ser capaz de amar o próximo. E quantas gerações aí de pais que não se amaram e não podem amar o próximo? Como é que eu vou ter paciência com meu filho se eu não tenho paciência comigo mesma? E assim a gente vai perpetuando aquilo que a gente viveu. A Michelle, é isso. Esses dias, eu vi meu pai quietinho, meio quieto, já é idoso, de falta de força e vigor vindo dele. E a vida continua. E quando você espera, né, sentir falta de força e vigor, por que eu estou olhando para isso? Por que isso é importante para mim? Porque se você olhar, é o fluxo natural da vida, né? É assim que a vida segue. Então a gente tem que olhar para a nossa própria vida, para chegar na idade dos nossos pais idosos e falar, nossa, tô jovem ainda, tô cheia de energia, porque hoje em dia também é diferente. Hoje em dia a gente tem tantos recursos para estar cada vez ficando mais jovem, mais saudável, né? E, enfim, uma pessoa de 60 anos há 30 anos atrás é diferente da pessoa de 60 anos hoje. Nossa, minha mãe nem parece 60 anos, né? E assim por diante, vai mudando, né? Então, vou terminar aqui essa aula de hoje com um movimento sistêmico para vocês entenderem a força da constelação. Esse é um movimento sistêmico, tá? Não é uma constelação, mas já vai mudando aqui dentro de vocês esse sentimento. E claro que tem movimentos sistêmicos dentro do curso que vocês podem fazer ali. E é isso, a Michelle falou assim, sim, eu observo a falta de entusiasmo em mim. Obrigada, Gabi, meninas. Obrigada, Michelle. Obrigada a todos vocês que participaram. Então, agora a gente vai finalizar essa aula aqui, fazendo esse movimento interno. Então, vamos lá. Fechem os olhos. Respirem profundamente. Relaxa o topo da sua cabeça. Relaxe seus ombros. Relaxe seu tronco. Relaxe suas pernas. Relaxe seus pés. Vá mudando a sua frequência cerebral, desacelerando, se conectando com aqui, com agora. E eu quero te convidar a fazer um movimento sistêmico no nível da alma.
E esse movimento, ele vai te mostrar o que estava invisível. Aquilo que talvez tenha te impedido de manifestar algo que seu coração deseja há tanto tempo. Respire fundo. E você vai visualizar agora atrás de você os seus pais. Sinta a energia do seu pai do lado direito, da sua mãe do lado esquerdo. Atrás dos seus pais estão os seus avós. Visualize o rosto de cada um deles. Mesmo que você não os tenha conhecido, veja os pais da sua mãe, os pais do seu pai. E atrás deles, você vê os seus bisavós. E você visualiza uma longa fila de ancestrais. Todos que vieram antes de você. E sinta a força deles te sustentando. Respire profundamente. Tome consciência quantas histórias vieram antes de você, que aconteceram antes de você. Alguns viveram escassez, outros viveram abandono, rejeição, culpa. E por amor, você pode ter carregado algo que não era seu. Respire profundamente. E perceba no seu corpo as sensações. Talvez você tenha algum desconforto nas costas. Repare que lado que vem esse desconforto. O lado direito é o pai, o lado esquerdo é a mãe. Veja onde estão as sensações no seu corpo. E agora você visualiza uma caixa na sua frente. E nessa caixa você vai colocar tudo aquilo que ainda te prende nessa frequência atual. A autossabotagem, a falta de força, a falta de foco. Você vai colocar tudo dentro dessa caixa. E você vai se virar para os seus pais. Você vai esticar os seus braços e vai devolver essa caixa para eles. E você vai abrir as mãos e você vai dizer. Você pode dizer em voz alta ou internamente. Mãe, pai, eu honro o que vocês viveram. Mas agora eu escolho seguir leve, livre. Eu deixo com vocês todas as expectativas infantis. Respira fundo e diga: hoje eu vejo. Respira profundamente. Sinta o seu corpo mais leve. Você pode novamente se virar para frente, deixando seus pais atrás de você. E você vê uma energia do lado do seu pai, uma energia do lado da sua mãe, vindo lá de longe, passando geração por geração.
e chegando até os seus pais. Seus pais se encontram, tem uma noite de amor e você é gerada. E você sente da planta dos seus pés essa energia subindo do lado direito e do lado esquerdo. A energia do pai e a energia da mãe. E essa energia vai preenchendo todo o teu ser. Começando pelos pés, subindo pelas pernas, pelo seu tronco, seus braços, até o topo da sua cabeça. E você se dá conta que você é metade o teu pai e a tua mãe. Respire fundo. E olhe internamente. Trazendo consciência que os seus pais vivem dentro de você. E quando você olha para eles com gratidão, deixando com eles tudo aquilo que é deles, separando o que é do casal do que é dos pais, levando com você apenas aquilo que é seu. Você pode seguir com o que é bom de ambos. Respire profundamente e diga sim. E esse sim é um pequeno passo para você dizer internamente: eu concordo com tudo o que foi. E eu sigo para o novo. Respire fundo. Sinta-se agora mais completa, mais preenchida e mais livre para seguir o teu próprio destino. Vai respirando profundamente. Perceba o espaço que se abriu no seu peito. Se o ar entra com mais leveza. Se o coração está mais calmo. E se você está mais leve. Coloque a mão no seu coração. E diga: eu sigo apenas com o que é meu. E quando você se sentir pronta, você pode abrir os olhos. E se vocês puderem me dizer aqui no chat o que vocês sentiram com esse movimento interno, se tocou vocês. Esse é um movimento, né? A Ana disse, quase dormi, relaxei. Esse é um pequeno movimento para que vocês devolvam as expectativas infantis. Michele falou que foi calmante. E recebam também dos pais toda essa força que vem deles. Quando vocês nasceram, quando nós nascemos, os nossos pais já estavam aqui. Eles já eram adultos. E quantas vezes nós queremos consertar os nossos pais, que já eram grandes quando a gente chegou. Eles são o que é possível que eles sejam. E quando a gente olha desse lugar, a gente
fica livre para olhar para a nossa própria vida. E aí eu estou no meu lugar para fazer igual o Abraham Hicks. Peça e será atendido. Opa, você está no seu lugar, você está recebendo toda essa força que veio antes, sem emaranhamentos. Eu estou livre para olhar para aquilo que eu quero manifestar. Aqui o pessoal falando, ó, a reunião vai ficar gravada assim, a Michelle, sorriso sereno deles e meu. Isso. E aí Bert Hellinger dizia, né, ele trabalhou com isso durante tantos anos, né, ele dizia o seguinte, que quando a gente olha para os nossos pais desse lugar de respeito e gratidão, é como se a gente tivesse um filtro aqui, que a gente pegasse só aquilo que é bom deles. Todo mundo tem algo bom. Eu falo que até o bandido, né, do crime organizado, ele tem a capacidade de organização, tá? Então, todo mundo tem algo bom. Eu já constelei pessoas que o pai era presidiário. Todo mundo tem algo bom, tá? Então, quando a gente olha desse lugar, deixando com que o deles fica deles. Não é querendo mudar eles, ter expectativas diferentes. Foram ruins, Gabi? Foram. Mas continuam sendo seus pais que te trouxeram a possibilidade de você estar aqui viva. E eu espero que todos vocês aqui que estão me ouvindo tenham essa consciência de quanto é bom estar vivo. O quanto é bom estar aqui. Todo dia que eu acordo, hoje eu posso fazer algo novo. Hoje pode ser diferente. Hoje eu posso buscar minha melhor versão. Hoje eu posso mudar as coisas. Eu tô viva, né? Então, essa era a aula de hoje, a Ana falou, parece que estou entorpecida. Excelente. E é nesse bem-estar, gente, é nesse lugar correto, né, de estar aqui na frente, meus pais atrás e meus antepassados, e eu concordar com tudo que foi, aí eu consigo olhar para frente, para minha própria vida, para aquilo que eu quero co-criar, para o dinheiro, para o relacionamento, para a alegria, para a felicidade, para viver o que é novo, tá bom? Então, eu vou deixar novamente meu convite aqui para vocês, as vagas estão abertas, o bônus da constelação familiar está valendo para quem já é aluna e quer ser constelada, estender o curso mais um pouquinho, né, porque o curso ele é sempre renovado, eu sempre trago novos pontos de vista da constelação familiar. Então, vou deixar aqui embaixo o link. Eu agradeço muito a participação de vocês, essa troca aqui no chat também é muito importante, porque a gente vai, com certeza, contribuindo com a vida de mais e mais pessoas. A Marilda falou muito bom, gratidão. Ana Beatriz, obrigada por essa aula. Obrigada a vocês, gente. Façam um excelente dia. Lembre-se sempre que a vida que você quer viver, ela já existe. Você só precisa acertar essa frequência de realidade. Não existe nada que não é possível nesse mundo. Mas o que está te prendendo aqui embaixo? Vamos destravar isso, tá bom? Contem comigo. Muito obrigada, Michelle, Elaine, Marilda, todo mundo está aqui na live, Cristiane, Thaís. Um beijo para vocês e façam um excelente dia. Até mais.